Érico Veríssimo foi um escritor brasileiro da segunda fase da era modernista, chamada de fase da consolidação. Você acredita nisso? Nasceu dia 17 de dezembro de 1905 no Rio Grande do Sul. Foi um dos mais importantes escritores do século XX. Isso aqui deixa. Foi leitor de grandes escritores estrangeiros, que eu não sei falar o nome, então eu cortei. Estudou no colégio Venâncio Aires. Em 1920 se mudou para Porto Alegre e com a separação de seus pais começou a trabalhar cedo. Vocês acreditam? Voltando à sua cidade natal, Érico abriu um negócio local e na mesma época ele conheceu alguns escritores renomados. Vocês acreditam? Mais tarde, trabalhou na revista Globo e foi promovido como diretor. Colaborou também nos jornais e nos Correios e em 1931 se casou com Mafalda e teve 2 filhos com ela. Na década de 40, ele se mudou para os Estados Unidos e começou a lecionar literatura e história do Brasil na Califórnia. Érico recebeu um prêmio e se tornou diretor de assuntos culturais pan-americano em Washington e ficou lá até 1956. Ele faleceu em 29 de novembro de 1975 de infarto em Porto Alegre. Suas principais obras são Incidente em Antares, Ana Terra, Olhai os Lírios do Campo e O Senhor Embaixador. O conto Olhai os Lírios do Campo se passa na cidade de Porto Alegre com intenso tráfego de carros, prédios altos, cinemas, teatros e com muitas pessoas ricas e pobres. Érico Veríssimo, um grande ator e artista da literatura brasileira. E falando sobre arte, falarei sobre alguns artistas que admiro. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Conhecido por sua principal obra, Mona Lisa, porém não é uma de suas obras mais interessantes. Vocês sabiam que a obra principal dele, a Mona Lisa, não é do jeito que vocês pensam? Quem já viu muito filme que se passa em Paris, vocês veem a obra desse tamanho. Mas na realidade, ele, por ser um puta de um preguiçoso, na minha opinião, fez a obra desse tamanho. Eles pegam o filme e aumentam a escala. Mas dá mais do que a escala. É um quadro petitinho. Que o sinal já foi roubado algumas vezes. Foi roubado por um desconhecido. Na segunda vez, foi roubado por Hitler na terceira. E foi pego de novo. Eu diria roubado, mas foi confiscado e devolvido de volta para Paris, no Museu Louvre, um dos museus mais importantes que existem na humanidade. Vocês sabiam que o jeito que ele estudou anatomia, ele era amigo do Papa da época. Ele pediu para o Papa permissão para poder estudar corpos verdadeiros. O Papa deu permissão para ele abrir covas em cemitérios da região. Ele dissecava, verificava a posição de cada músculo, de cada órgão, de cada fibra do corpo. Por isso seus desenhos são tão precisos. Ele sabia onde encaixar, como funcionava e como projetar um corpo certo e proporcional ao ser humano verdadeiro. Agora falarei algumas coisas que eu sei sobre o Museu Louvre, um dos museus mais importantes do mundo, que contém as obras Mona Lisa, aquela porcaria desse tamanhozinho, um menino de azul, que é um quadro bem interessante. Um menino loirinho de azul, com uma fardinha antiga, aquelas calças curtinhas de criança do século XIII, mais ou menos na altura do joelho, e aqueles bonezinhos, tipo boina de marinheiro antigo. Uma obra que eu acho muito interessante, que tem lá, ignorância que eu já falei agora, é o Grito. Imagine um deserto. Um deserto de um lado, uma ponte do outro. Ele deserto está um calor tão grande que tudo que tem nele derrete. Pessoas, animais, objetos, tem árvores. Você tem um lugar de uma árvore, tudo que você encosta em algo que tem lá, derrete. Imagine que você bota um relógio, daqueles antigos, de parede. O relógio literalmente estava reto.
na moeda aqui na mesa, vai derreter, em vez de vai ser de papel bonito. Aí, uma coisa interessante desse quadro, fora esse efeito que é interessante, é estranho, porém interessante, bem feito. É que é o rosto do personagem que está nele, o Grito. Um personagem careca, com uma noção de profundidade muito boa em seu rosto. Com uma expressão muito bem feita, simplista e muito bem trabalhada. E já que estamos falando sobre arte, eu lembrei de uma coisa bem interessante. No Museu Louvre, lá contém algumas estátuas gregas, que vocês não sabem a história inteira. A história delas é simples. Na Grécia Antiga, eles valorizavam muito o corpo humano, os músculos, a fibra, o jeito humano. Eles queriam uma anatomia muito bem feita. Eles tinham os esportes deles, eles representavam isso com estátuas dos seus atletas fortes, sempre em posições de guerra ou de movimentação, muito bem feito e muito bem executado. Eles praticavam o gestury, que é a valorização do movimento em suas obras. Imagina você ver um desenho ou uma estátua. Você olha para aquilo, você sente que aquilo está indo para uma direção. Você vê uma estátua parada nessa posição. Você sabe que a continuação do movimento dela é esse. Você vê um desenho de uma bailarina girando para um lado. Você vê o jeito que a roupa dela está girando. Sabe para que lado ela vai girar. Eles faziam isso com suas estátuas. Lá eles faziam os Jogos Olímpicos, que foram criados lá. Eles faziam um arremesso à distância de harpas, de disco. Uma das obras que eles têm é a estátua de um homem segurando um disco e prestes a arremessar, parado na metade do movimento. Essa estátua representa bastante isso. Uma expressão corporal bem feita, bem executada e muito bem trabalhada na pedra e no mármore. Como fica a situação dos e-commerce com a privatização dos Correios? Existe uma relação de amor e ódio entre clientes e a estatal. Entre 2017 e 2018, a qualidade do serviço foi duramente criticada, péssima, em razão de atrasos e entregas de extravios. Por outro lado, seus preços são em geral menores do que das transportadoras concorrentes e sua cobertura, especialmente no interior do país, é imbatível. Muitas transportadoras subcontratam os Correios para fazer trechos finais de suas entregas em áreas remotas. Algumas empresas já têm buscado usar alternativas à estatal. É o caso, por exemplo, do Mercado Livre. Já há algum tempo, o Marketplace entrega parte de suas encomendas nas mãos da Log. O problema é a reputação da transportadora, que no Reclame Aqui tem quase 3.000 reclamações e uma nota de 5,3. O máximo é 10. Nos últimos 6 meses, a impressão que se tem é que se trocou 6 por meia dúzia. Como ficam os e-commerce? O alcance dos Correios representa um custo-benefício ainda muito bom para boa parte dos e-commerce, lojas online, né? Não sei se você sabe. No país, os micro e pequenos empreendimentos ainda são muito dependentes dele, diz Maurício Salvador, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABICOM. O presidente da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, ABICOM, diz que a entidade é a favor da venda da estatal e espera que, com isso, haja uma melhora operacional nos serviços da empresa. Uma das principais bandeiras do governo federal é a privatização. Entraram nessa pauta recentemente os estudos para avaliar as opções em relação aos Correios. Fala-se tanto em venda de sua estrutura quanto a abertura de capital. Segundo ele, a organização é a favor da privatização há pelo menos 4 anos e há uma expectativa de que esse serviço melhore se for privatizado. No Brasil, todos os casos de privatização trouxeram consigo melhorias operacionais significativas para o serviço. Avalia, já está claro que o governo não tem competência para administrar empresas. Salvador diz que a ABICOM está procurando mobilizar seus associados em torno da privatização. Para ele, apesar de os serviços dos Correios terem melhorado muito no decorrer de 2018, ainda passam bem longe do que pode ser considerado ideal. Acreditamos que a privatização possa trazer esse benefício e é preciso lembrar que os Correios chegam a todos os cantos do país.
até os mais escondidos, aos quais só se chega depois de atravessar rios, florestas, por exemplo. Na minha opinião, se o governo tomar conta dos Correios, só tende a piorar e nada a melhorar. Vamos falar sobre mais uma coisa para terminar esse vídeo. As queimadas na Amazônia. Muita gente pensa que o efeito daquilo no nosso ecossistema, na natureza no geral, é pouco. Porém, a maioria das pessoas não tem noção disso. Muita gente se surpreendeu quando a queimada aconteceu e um dia depois, lá em São Paulo, o céu ficou negro, em pleno meio-dia. A fuligem, as cinzas na atmosfera, escureceu o céu. Um sol de meio-dia se transformou em uma noite. Estava tão escuro que parecia que era 8 horas da noite. Vou poder deixar reto. Porra! Eu tô até suando de raiva, tô reparando. Hoje eu vou falar sobre a história do rodeio. Depois, nossa, calma, velho, corta. Envolvido numa guerra. Vai. Que nós falar. E esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado. As tecnologias estão até atrapalhando na hora de... Porque, por exemplo, o X-Vídeo, que o Iago também é profissional em assistir, sabe de tudo, né? Não filma não, né? Você é assim, ó. Só tá aqui. Vai, Iago. Tá, então anda logo. O negócio que ficou legal na hora. Cala a boca! Ah, não, E esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal.